Amém. Salve os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Aqui quem nos fala é o irmão João Vitor. Amém, meus irmãos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos poderosamente. Que Deus possa falar grandemente ao coração de cada um. Amém. Me sinto muito feliz pela oportunidade e pela honra que o Senhor está nos dando nesta noite, de mais uma vez estar aqui, ouvindo a palavra do Senhor, falando do Senhor. Se estamos de pé é pela graça do Senhor. O Senhor até aqui tem nos sustentado, tem nos mantido de pé, mesmo com as dificuldades, mesmo com a fúria do inimigo sobre as nossas vidas. Ainda assim o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, nos protegido. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um dos irmãos. Amém? Meus irmãos, antes da leitura da palavra, eu queria que os irmãos fechassem os olhos. Vamos fazer mais um minuto de oração. Amém? A oração nos aproxima do Senhor. A oração faz o céu descer na nossa vida. A oração é quem nos abençoa, é quem nos dá força para permanecer firmes mesmo com as dificuldades. Amém, meus irmãos? Peço a cada um dos irmãos que os irmãos fechem os olhos e dê glória a Deus. Amém? Comece a dar glória, 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 glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero, Senhor, primeiramente agradecer por esta oportunidade, Pai. Obrigado pelo dia abençoado que o Senhor nos deu e pela noite abençoada, meu Pai, que o Senhor está nos dando, pela semana maravilhosa que o Senhor ainda vai nos dar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado pela proteção, pelos livramentos, pelo fôlego de vida, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor tem, meu Pai, feito em nossas vidas. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, meu Pai, espiritualmente, livramentos que não vemos, Pai, mas o Senhor tem nos dado. Obrigado pelos livramentos visíveis, Pai, livramento de bala perdida, livramento de morte, livramento, meu Pai, de infarto, de qualquer tipo de doença, o livramento, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, do homem sanguinário, livramento, meu Pai, que o Senhor tem nos dado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, entra com providência na vida de cada um, meu Pai, entra com providência na família de cada um, meu Pai, eu não sei o que está se passando, meu Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, o Senhor sabe tudo, o Senhor vê tudo, o Senhor conhece tudo, meu Pai, por isso eu peço, Senhor, entra com providência na vida de cada um, na família de cada um, Senhor, todo o embaraço que o inimigo tem colocado, que o Senhor venha repreender, meu Pai, toda a fúria do inimigo, meu Pai, sobre a vida de cada um, que venha cair por terra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, vai entrando com providência na vida de cada um, meu Pai, a Tua palavra diz lá em Josué, no capítulo 24, versículo de número 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio, meu Pai, que a casa, a família de cada um, meu Pai, vai servir ao Senhor, meu Pai, a família de cada um, meu Pai, a vida de cada um tem um propósito nas mãos do Senhor, e o Senhor não vai deixar, meu Pai, o diabo destruir, até porque o diabo já caiu por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra com providência no casamento, na vida conjugal, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Restaura, meu Pai, este casamento, esta união que o Senhor uniu. A Tua palavra diz, Senhor, que aquilo que o Senhor uniu, ninguém o separe, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai abençoando, vai fortalecendo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que mesmo com os problemas e com as dificuldades, o Senhor venha dar força para atravessar esse vale, para atravessar, meu Pai, esse deserto, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. É o que eu peço nesta noite, meu Pai, fica conosco, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu queria ir para a palavra oficial, amém, desta noite. Creio que Deus vai falar fortemente ao nosso coração, amém. Queria pedir aos irmãos que os irmãos abrissem lá em Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo de número 4, amém. Mateus 24, versículo 4 até o versículo 8, amém. Creio que Deus vai falar fortemente ao nosso coração nesta noite, a palavra que Deus vai falar grandemente aos nossos corações, amém? Mateus 24, o versículo de número 4, amém? Que Deus abençoe grandemente a cada um dos irmãos. A palavra do Senhor vem dizendo assim: E Jesus respondendo disse, acautelai-vos, que não vos engane,
Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são um princípio das dores. Amém, meus irmãos? Peço aos irmãos que os irmãos fechem os olhos e orem junto comigo. Senhor, eis aqui a Tua palavra, a palavra que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Pai, fala grandemente, poderosamente, meu Pai, através da Tua palavra. Meu Pai, que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite e não aquilo que queremos ouvir, Pai. Fala grandemente ao nosso coração. Fala, Senhor, que os Teus servos ouvem em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Mateus 24 é uma passagem que Jesus, ele começa falando de Jerusalém, ele começa falando de Israel e termina falando do fim do mundo. Amém? Jesus estava saindo do templo, né? E ali ele sai do templo e os discípulos começam a mostrar para ele a estrutura do templo, como o templo era bonito, era toda a estrutura que tinha no templo. E Jesus vira para os discípulos e fala assim, olha, não se sobrará desse lugar pedra sobre pedra. Ali ele está falando da destruição de Jerusalém e da destruição do templo de Jerusalém. Amém? Do segundo templo de Jerusalém, que é destruído logo após que o imperador Tito ele invade a Jerusalém e destrói tudo, né? Logo depois, bem um bom tempo depois que Jesus morre na cruz. Amém? E ali Jesus ele continua falando da vinda do Senhor. E os discípulos, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, ele fala isso no templo, depois ele vai para o Monte das Oliveiras, e ali os discípulos começam a perguntar a ele como seriam os sinais da vinda do Senhor, como que seriam os sinais do final dos tempos. E ali Jesus vira para eles e fala, olha, acautelai-vos, ou seja, fiquem tranquilos, porque as coisas irão de acontecer, né, tudo conforme a vontade do Senhor. E ali no versículo de número 4, Jesus fala, né, acautelai-vos. Jesus vai dizendo, respondendo Jesus disse, acautelai-vos, que não vos engane, né? Ele fala assim, olha, fiquem tranquilos e não deixem ser enganados, né? Porque ele fala no versículo 5, porquanto muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, hoje em dia nós já vemos muito disso. Mas no tempo de Jesus já existiam falsos profetas. Amém? Tem uma passagem lá em Atos dos Apóstolos, que João e Pedro, eles vão até Samaria, e ali tem um rapaz que ele é um adivinho, e ali ele adivinhava, né? Ficava adivinhando tudo. E ali, quando Filipe vai primeiro, ora, e ali o povo se converte. Depois João e Pedro vai, e ali eles oram e pedindo ao Espírito Santo, pedindo a Deus para que desça, né, o Espírito Santo ali. E ali naquela passagem, o Espírito Santo desce e toma toda aquela cidade de Samaria, né? E ali eles perguntam, e ali o rapaz chega a Pedro e fala, olha, como é que eu posso ter esse poder que você tem, né? E Pedro fala, arrepende-te dos seus pecados e creia que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar, né? E ali ele tenta subornar Pedro, mas não consegue. Então, nós vemos por essa passagem de Atos dos Apóstolos, que já havia, até no tempo de Jesus, falsos profetas, né? Os próprios fariseus pregavam contra a palavra de Deus, né? E ali Jesus fala, olha, virão nesse tempo vários falsos cristos, vários falsos profetas para pregar a palavra, mas deturpando essa palavra. Hoje nós vemos isso acontecendo, mas não é novidade no tempo de Jesus isso acontecer, meus irmãos. Estamos no tempo do fim, estamos no tempo da preparação para o fim do mundo.
Mateus 24 é o prenúncio do que vai acontecer. Mateus 24 é o início daquilo. Jesus fala, é o princípio das dores. Meus irmãos, tudo o que está acontecendo é para preparação do que ainda vai acontecer. Isso é um pouco do que vai acontecer nesse mundo quando Jesus arrebatar a igreja. Muita gente fica assustada, né? Tanto que Jesus fala, acautelai-vos, não fiquem assustados, não fiquem perplexos pelo que vai acontecer, porque muita gente fica assim hoje em dia, quando vê essas coisas acontecendo, mas a própria palavra de Deus já estava falando, amém? E no versículo de número 6 fala assim, ouvisdes de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, nós vemos aí rumores de guerra, nós vemos países se tendo problema diplomático, tendo problema um com o outro, e ali vemos ali, né, muita coisa acontecendo, pessoas dizendo que vai haver guerra e não acontece, né? Porque ainda é o princípio das dores, ainda é o que está para acontecer. O Senhor Jesus fala lá também, né, em Mateus 24, no versículo de número 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, nós estamos vendo isso, mas ao longo do fim dos tempos, ao longo da vinda do Senhor Jesus Cristo, do arrebatamento da igreja, né, e da grande tribulação, vai haver muito mais. Nós vemos aí filho matando pai, pai matando filho, irmãos se matando, tendo contenda dentro da família. Isso é o diabo que coloca. Mas as pessoas não estão com os olhos atentos em Jesus. Mateus 24 revela tudo isso que está para acontecer, meus irmãos. Mas é muito pouco comparado ao que ainda vai acontecer. Amém? E o versículo 7, o Senhor vai continuar dizendo, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Amém, meus irmãos? Lá também em Mateus, no capítulo 24, ainda no versículo 20, no capítulo 24, versículo 21, fala assim, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, e nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, esses dias foram abreviados. Então, meus irmãos, nós vemos o que Jesus nos fala com relação a Mateus 24 e com relação a tudo que está para acontecer. Tudo isso que vemos hoje no mundo é o princípio das dores. Tudo isso que vemos acontecer é o princípio ainda. Muita gente se preocupa com isso. Muita gente não para analisar, de buscar o mais importante. E o que a passagem do Senhor está nos dizendo nesta noite, meus irmãos? Nós temos que focar no que é importante. Mateus 24, ele revela o princípio das dores. Mas Jesus, ele nos alerta antes para que possamos focar naquilo que é importante. A palavra do Senhor vai dizer também lá em Mateus, no capítulo 6, o versículo 33, busque em primeiro lugar ao reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, irmãos, muita gente ela foca no que ainda vai haver de acontecer. Olha, vai vir pestes, está tendo esse problema que todos nós sabemos no mundo, e muita gente se assusta pelo que está acontecendo ou pelo que ainda vai acontecer. Enquanto que o nosso foco deveria estar em Cristo. Enquanto que o nosso foco deveria estar no reino dos céus. Nós nos preocupamos com coisas tão pequenas e deixamos de nos preocupar com o mais importante na nossa vida. Nos preocupamos com problemas mundiais de saúde que está acontecendo. Nos preocupamos com o que vamos comer amanhã. Por isso que Jesus fala, acautelai-vos, para que vocês não sejam enganados.
Porque as pessoas se preocupam tanto com o que vai acontecer e não se preocupam com o importante que é Deus, que é o reino dos céus. Irmãos, não estou dizendo aqui que não é importante você saber o que vai acontecer, você saber que haverá pestes, fome, rumores de guerra. Nós temos que saber. Mas muitas vezes nos preocupamos com isso e deixamos de nos preocupar se estamos agradando a Deus, se estamos fazendo tudo conforme a vontade do Senhor. Se o nosso foco estivesse na obra do Senhor, não ficaríamos preocupados com o que vai acontecer. Porque a palavra do Senhor já nos diz o que vai acontecer. Então a preocupação das pessoas hoje em dia é o que vai acontecer, é se está faltando uma coisa ou outra, e ali a palavra de Deus, ela nos alerta para que possamos focar naquilo que é necessário, que é o reino dos céus. Então Jesus, ele fala tudo isso em Mateus 24. Só que uma coisa muito linda, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, fala das virgens prudentes. E Jesus vai falar sobre prudência em Mateus 25. Mateus 24 e 25, os dois estão interligados. Jesus fala da parábola das prudentes, para que possamos ser prudentes. Ele fala em Mateus 24 e nos alerta em Mateus 24. Quando chega em Mateus 25, ele fala, olha, seja prudente, como as virgens, que se prepararam para as bodas, e quando o noivo veio, elas entraram. As nécias ficaram. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele nos alerta, olha, vai acontecer isso, 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 isso. Quando chega em Mateus 25, ele fala, olha, faça assim, seja prudente, para que, quando eu vim, vocês entrem comigo. Irmãos, eu queria fechar com uma passagem, ainda em Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24, versículo de número 27. Amém? A palavra do Senhor fala assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntará as águias. Irmãos, eu queria fechar com essa passagem dizendo o seguinte: devemos focar no Senhor. Eu sei que hoje em dia não é fácil. O inimigo coloca muitas distrações para que não venhamos focar no Senhor. Devemos estar com uma vida perante ao Senhor reta, uma vida correta, e eu creio que estamos, mas o nosso foco tem que ser Deus, porque assim como Deus, assim como o raio sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como? A gente não tem como saber como o raio sai e aparece no outro canto. Assim é a vinda do Filho de Deus. Jesus, ele vai dar um exemplo também do ladrão. Se nós soubéssemos quando o ladrão vai vir na nossa casa, nós nos prepararíamos. E por que a gente não sabe quando Jesus vai vir? Porque se a gente soubesse, nós nos prepararíamos. Mas também a palavra de Deus revela. A palavra de Deus, ela dá os sinais para quando Jesus virá. Então, por que Jesus não dá uma data específica? Para que possamos estar nos preparando todos os dias da nossa vida. Como assim, irmão? Para que possamos viver na presença de Deus como se fosse o último dia nessa terra. É isso que precisamos fazer. Mateus 24 nos alerta, mas também ele fala, olha, se prepare, viva como se você estivesse vivendo o último dia na terra. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e aparece no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, estejamos preparados, prontos, porque a qualquer momento Deus nos leva. Nós temos que estar preparados. E a nossa vida com Deus tem que estar
em plena preparação. Nós temos que estar orando, buscando a presença do Senhor. Porque muitas vezes nós vamos ter dificuldades, problemas que vai tentar nos impedir de fazer a vontade do Senhor. Mas ainda assim, temos que estar prontos na presença do Senhor. Porque a qualquer momento, Jesus pode voltar, arrebatar a sua igreja e podemos dormir aqui e acordar no céu. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe grandemente a todos os irmãos